enfim, chegamos aqui no capítulo 5 de Levítico, beleza? Eu vou estar deixando aqui para vocês bem rápido o capítulo 5. Foi falado nesse último domingo agora. E aí o próximo é no capítulo 6. E aí eu já vou passar lá no domingo, lá na igreja lá. No próximo domingo eu já vou estar falando na igreja. E espero por vocês lá, beleza? Então vamos lá. O capítulo 5 fala sobre a oferta do pecado, beleza? O outro é a oferta da culpa, esse é a oferta do pecado. Ambos são semelhantes. Por quê? Porque pecado e culpa é pecado, irmãos. Não interessa se foi voluntário, se foi involuntário. Não interessa, pecado é pecado, beleza? A diferença é a gravidade que vai vir sobre mim, beleza? Como eu disse no último vídeo. E tanto o pecado grande ou o pecado pequeno vai me levar para o inferno, irmãos. Se eu não me arrepender, independente do nível, do tamanho do pecado que eu cometi, vai me levar para o inferno. Eu não posso colocar isso como um pecado de estimação e ficar ali, não, mas a coisinha é boba, deixa para lá. Não, não existe, irmão. Deus vai me culpar e me colocar no inferno da mesma forma. Eu preciso me arrepender e parar de cometer aquilo, independente se eu acho que é pequeno ou grande, beleza? Então a única diferença é essa, é a gravidade e o nível de pecado. O capítulo 5 fala assim, ó: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou seja, se você testemunhou um pecado, irmãos, se foi testemunha disso e não falou, você vai carregar essa iniquidade, beleza? E a questão de falar não é falar no sentido de fofocar, tá? Você não vai sair fofocando para todo mundo que fulano pecou, que Beltrano pecou, irmãos. Ou você vai chegar para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, falar com ele, pedir a orientação de como falar com o irmão, né? De como, esqueci o nome lá, de como chamar a atenção do irmão lá, beleza? Ou você vai direto no irmão e fala, irmãos, isso aí é pecado, isso está errado, a Bíblia condena e tal, enfim. Isso, e sempre dentro da Bíblia, beleza? Passou disso se você sair falando para os outros, passar disso é fofoca, beleza? Então, cuidado para não entrar na fofoca, beleza? Versículo 2: ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, ou souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar, aí já é outra coisa, tá? Só falar aqui sobre esses dois capítulos, esses dois versículos, 2 e 3. O que ele está falando? Você tocou em um animal impuro, você tocou em um homem impuro, uma mulher impura, beleza? Independente se você sabia ou não, você tocou, no momento que você tocou, você não sabia que ele estava impuro, beleza? Beleza, Deus não vai te culpar. Mas aí você ficou sabendo que você tocou no animal ou numa pessoa impura. Ficou sabendo? Tinha que se limpar, beleza? Tinha que ir lá e ofertar para poder ser purificado. Pronto. Por quê? Porque agora você sabe que você tocou em algo impuro, beleza? No caso de um animal impuro, é dos animais impuros mesmo, porque tinha uns animais que eram para sacrifício, então morreu lá, você continuar tocando, por quê? Porque são um animal santo, são animais puros, né? Na verdade, são animais puros, que a própria Bíblia relata, que são os animais que tinham unha fundida e tal, enfim. Isso depois a gente vai entrar nesses assuntos melhores, mas por enquanto, só para a gente entender. Os animais impuros, você tocou, estava e soubesse que aquilo era impuro, vai ter que fazer vai ter que dar a oferta, beleza? Homem ou mulher impuro. Mulher, no caso de fluxo de sangue, né? Ou no caso de lepra, enfim, tocou em alguém que estava com alguma impureza e ficou sabendo que tocou, também tinha que ofertar, beleza? Agora no versículo 4. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com um juramento e lhe for oculto, e ou souber depois, culpado será numa dessas coisas,
Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Ou seja, irmãos, olha o que o texto está dizendo. Você não pode jurar em falso, beleza? Em nome de Deus você não pode jurar em forma nenhuma, certo? Mas jurar, esse negócio de questão de juramento. Por quê? Porque Deus, a questão de Deus é a palavra. Você tem que ter sua palavra. Deu sua palavra, você tem que cumprir ela. Você não pode ficar jurando que você vai cumprir algo, beleza? É a palavra, sua palavra tem poder. Se sua palavra tem poder, você não pode jurar por ela. Você não pode jurar pelos céus porque os céus não te pertencem. Você não pode jurar por Deus porque ele mesmo jura por ele mesmo, beleza? E você não pode jurar pela terra porque também não te pertence. Não foi ele que criou tudo. Ou seja, esse negócio de juramento não pode. Ele proíbe, certo? E o detalhe é, você jurou para fazer uma coisa boa ou jurou para fazer uma coisa má, é culpado da mesma forma, porque o juramento não pode, beleza? E aí, no versículo 5 fala assim, ó, será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará. Ponto. Você tem que confessar, beleza? A questão de pecado, pecou, irmão, confessa o pecado, beleza? Aí o irmão lá na escola bíblica perguntou assim, mas e se eu não confessar? Você não é obrigado a confessar, porém você não vai ser perdoado, beleza? Deus não perdoa. Se você não confessa, Deus não perdoa. Se você não tem o perdão de Deus, como que você vai fazer para ser salvo? Certo? Então, a questão do confessar é, eu me arrependo, beleza? Por isso que era o ofertante que fazia todo esse ritual. Ele que trazia o animal, ele que colocava as mãos, ele que imolava o animal, para depois o sacerdote pegar aquele animal e colocar sobre o altar. Ele que fazia tudo. Por quê? Porque estava ligado a confessar. Entende? Ele estava confessando. Porque se toda a congregação estava vendo você trazendo um animal para ser imolado e ofertado, é porque você pecou. Toda a comunidade saberia que você tinha pecado. Ou seja, você está expondo o seu pecado para ser limpo dele. Entende? Não é para poder servir de deboche ou de nada. É justamente no sentido de ser limpo desse pecado. Beleza? Versículo 6. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor, do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, que como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Beleza? Aí os próximos versículos aqui falam sobre se caso você não tivesse condições de trazer um animal maior e tal. Mas, beleza? Enfim, independente do que você pecou, se você tinha condições ou não, você tinha que trazer uma oferta ao Senhor. E que oferta era essa? Um gado ou até, né, no caso de uma pessoa bem pobre mesmo, podia ser uma oferta de cereal, beleza? De grãos. Deus aceitaria da mesma forma. Fechou? Aí tem a oferta do sacrilégio. O que seria o sacrilégio? O sacrifício do sacrilégio. Você pecar contra algo santo de Deus. Beleza? Você pecou contra algo santo de Deus. E aí, quando você peca contra algo sagrado do Senhor, o valor da oferta é muito maior, irmão, porque você pecou diretamente contra algo sagrado do Senhor. Beleza? E aí você teria que trazer um carneiro sem defeito, beleza? Nesse caso era sem defeito e tinha que ser um carneiro. E, além do carneiro, você tinha que dar ele o valor dele em dinheiro, beleza? Tinha que pagar o valor dele em dinheiro. E mais 20%, que era a quinta parte, beleza? Ou seja, você tinha que desembolsar um valor muito maior, porque você pecou contra algo sagrado do Senhor, beleza? Quando você pecava involuntariamente contra qualquer dos mandamentos, você teria que também, da mesma forma, devolver algo. Vamos ler aqui, ó, versículo 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será culpado e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito. Um carneiro sem defeito. Um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpado ao Senhor.
beleza? Ou seja, irmãos, pensa comigo. Parece que parece que é algo até pesado, difícil, né? Não sei nem que palavra usar, mas tipo, vamos raciocinar. Você tá andando, beleza? Tá andando na rua. Você pisou na merda, beleza? Puf, meteu o pezão lá. Você não viu o que tinha lá e pisou, beleza? Você queria pisar? Provavelmente não. Ninguém quer pisar na merda na rua, né? Sair pisando, não, ninguém. Porém, pisou, beleza? Automaticamente, você querendo ou não, involuntário ou não, você se sujou. E agora você tem que se limpar. Entende? Então, é nesse sentido. Não era questão de querer ou não querer, mas se sujou e agora? Vai ficar sujo? Não, você tem que se limpar. Entende? Então, nesse sentido. São coisas santas, são coisas sagradas do Senhor. E você não pode simplesmente quebrar isso e ficar por isso mesmo, entende? Não, vai ser cobrado de você algo. Isso vai vir sobre você, porque são coisas santas do Senhor. E isso, irmãos, é Bíblia. E a Bíblia não é só para crente. A Bíblia é para todos, todos. A diferença é, eu aceito essa palavra e caminho sobre ela. O outro não aceita e não caminha sobre ela. Então, isso aí no final, no juízo final, ele vai arcar com todas as consequências que o próprio Deus deixou. Beleza? Mas a Bíblia não é só para crente, a Bíblia é para todos. Então, involuntário ou não, se você sabia ou não, você vai ter que se limpar. Por quê? Porque uma hora Deus não te deixa enganado, beleza? Então, você não sabia no ato, mas daqui a pouco Deus mandou alguém te avisar. Agora você sabe. E você vai simplesmente ignorar o que você fez? Não, você vai ter que ir lá se limpar, beleza? Você vai ter que ir lá e ofertar. Ponto, beleza? Tem um texto em Provérbios 29, capítulo 29, versículo 24, que explica muito bem essa questão. Eu vou deixar aqui para vocês, beleza? Eclesiastes também tem um texto muito interessante, vou deixar aí para vocês poder fazer a leitura de vocês e entender melhor isso, beleza? E em Isaías 53:10, vou até abrir aqui para a gente poder ler, beleza? Isaías 53 fala justamente sobre essa questão do... Cadê? Isaías, cadê você? Isaías 53, versículo 10, fala assim, ó: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Beleza? Ou seja, irmãos, Deus agradou, Deus se agradou em Jesus ser esmagado, em Jesus passar por todo aquele sofrimento, beleza? Deus se agradou. Por quê? Porque Deus, através daquele ato de Jesus, Deus perdoaria toda a humanidade. E aí você pensa comigo, irmão, se Deus agradou que o próprio Filho passasse por tudo isso, e para que a humanidade toda fosse perdoada dos pecados, e aí no caso dessa oferta de Jesus, o pecado não foi somente expiado e sim tirado da humanidade, ou seja, por que ele perdoaria uma pessoa cometer um pecado involuntário ou voluntário, irmão? Entende? Não faz sentido. O negócio é que eu não posso esquecer que, irmãos, Deus o pecado e Deus não combina, beleza? Não existe isso. Existe uma questão de a bênção e a maldição. Ambos são Deus que dá, beleza? É o próprio Deus que coloca sobre a sua vida bênção ou ele que coloca sobre a sua vida maldição. Ambos são de Deus. Não existe o diabo me amaldiçoou. Não existe isso. Ele não tem poder para isso. É Deus que faz isso, beleza? E quando é que vem a bênção? Quando você é obediente. E quando é que vem a maldição? Quando você é desobediente. E como que quebra uma maldição? Porque a maldição ela pode passar até a sua terceira, quarta geração, beleza? E como que se quebra isso?
se quebra isso, irmãos? Obedecendo. Simplesmente Deus quer a gente obediência, certo? Ele te deu um monte de coisas que você tem hoje. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do povo no Egito. O povo era escravo no Egito. O povo era escravo. Eles não tinham riquezas, eles não tinham bens, eles não tinham nada. No máximo que eles tinham era a casa que eles moravam. Ponto. Não tinha mais nada. E aí Deus tira aquele povo, atravessa todo o deserto. E só que antes de tirar o povo de lá, o que ele mandou o povo fazer? Ir na casa dos egípcios e pegar toda a riqueza que os egípcios tinham. E levar aquela riqueza para o deserto. O que eles iam fazer com aquela riqueza no deserto? Entende? Não tinha mercadores no deserto. Era só eles. Aí o que Deus mandou fazer? Pegar e levar. Chega no deserto, Deus manda eles ofertar aquilo para poder fazer o tabernáculo. Percebe? Tipo assim, ele te deu algo para você ofertar em caráter, como eu já falei antes, de obediência. Obediência. E a promessa de Deus é que quando eles entrassem na terra, eles entraram numa terra que manasse, que mana leite e mel. Certo? Ou seja, Deus honrou a obediência do povo. Porque quando eles entraram na terra, de fato, era uma terra muito rica, muito farta. Entende? Então, é nesse sentido. Não sei se ficou bem explicado, mas é nesse sentido. Eu obedeço e eu sou abençoado. Eu desobedeço e eu sou amaldiçoado. Entende? Então é nesse sentido. Amém? Não sei se ficou bem explicado. Vou deixar os textos aqui, né? Para vocês fazerem o estudo de vocês aí. Até o próximo domingo, se Deus quiser. E fui.